Fala, galerinha! Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. A aula de hoje, a gente vai dar continuidade ao estudo das palavras, tá? A estrutura das palavras. Então, na aula passada, que foi a aula 3, a gente falou sobre derivação, tá? Qual é a diferença entre derivação e composição? A derivação, eu tenho um só radical e eu pego os morfemas para transformar aquele radical em outra palavra. Então, derivação, eu tenho um só radical, coloco os morfemas e transformo em outras palavras. Já na composição, eu posso ter dois ou mais radicais. Então, eu pego outros radicais junto naqueles outros radicais, junto todos eles, e formo novas palavras, ok? Então, a composição ocorre quando são associados dois radicais para a formação de uma nova palavra. É importante salientar que quando esse processo ocorre, a palavra resultante tem um sentido diferente do sentido de cada um dos radicais que a compõem. A palavra cachorro-quente surgiu a partir de dois radicais, cachorro mais quente. E dessa composição surgiu uma terceira palavra. Então, esses dois radicais que eu pego, sem modificá-los, peguei esses dois radicais, juntei, transformei em uma terceira palavra. Essa terceira palavra, ela tem um significado totalmente diferente daquelas duas palavrinhas que eu juntei, tá? Por isso que tem uma regra. Os elementos das palavras compostas não podem ser trocados por sinônimos. Por isso, não pode dizer cão quente para fazer referência ao sanduíche. Então, eu não posso chegar e utilizar um sinônimo para transformar aquela palavra pronta. Por quê? Porque eu não posso modificar. Porque se eu peguei essas duas palavrinhas, esses dois radicais, juntei, eu tenho que manter, porque eles juntos eles têm um significado. Se eu coloco um sinônimo em um só deles, eu mudo completamente. Eles sozinhos, eles têm um significado. Eu juntei, eu tenho outro significado. Então eu não posso utilizar sinônimo em um deles ou nos dois, porque eu estou modificando a palavra solta e não a palavra inteira. Ok? E aí a gente entra aqui. Ó, vamos corrijam aí no caderno de vocês. Saiu errado aqui no PowerPoint. Essa primeira composição é a composição por justaposição, tá? Corrijam aí no caderno. Composição por justaposição. Perdão o erro, saiu errado sem querer, só vi agora. Bom, define-se pela combinação de dois ou mais radicais que não sofrem alteração em sua forma fonológica. Não há mudança nos fonemas originais e cada radical mantém o seu acento tônico. Então, composição por justaposição, não esqueçam de corrigir. Composição por justaposição, vou repetir isso várias vezes porque está errado, para a gente não se confundir, tá? Composição por justaposição. Eles não mudam a palavra. Nenhuma das palavras soltas perdem um fonema, uma letra, para elas, quando elas se juntam, para elas se transformarem. Então, as palavras permanecem intactas. Composição por justaposição, as palavras permanecem intactas. Elas não perdem fonemas. Então, cachorro quente, bem me quer, quarta-feira, passatempo, girassol, entre outras. Ok? Composição por aglutinação. Agora sim, composição por aglutinação, eles se aglutinam, eles juntam, eles se misturam.
Se eles se misturam, pode acontecer deles perderem ou aumentar uma letra, um fonema, tá? E tudo mais. Então, é definida pela combinação de dois ou mais radicais que sofrem alteração na sua forma fonológica. Há mudança nos fonemas originais e no acento tônico dos radicais envolvidos no processo. Então, a composição por aglutinação, ela perde fonema, ela poderá perder fonema, letra, acento tônico, tá? Ela pode sofrer essa alteração para formar essa terceira palavra. Então, pernalta, perna alta, perdeu um A. Embora, em boa hora, perdeu o H e ganhou o R. Ganhou o R não, perdeu o H e o O. E o A, perdeu a O. Aguardente, água mais ardente, mesma coisa, perdeu o A e o acento. Planalto, plano alto, e tem vários outros, tá? Então, a diferença de justaposição para aglutinação. Justaposição não perde nenhuma letra, nenhum fonema, nenhum acento. Os radicais permanecem intactos, tá? Juntei e formei a terceira palavra. Essa terceira palavra tem outro significado? Tem. Porém, eles permanecem na sua forma. As palavras permanecem na sua forma, eu só juntei. Já na aglutinação, como eles se misturam entre eles perdem ou ganham fonema, letra, acento, tá bom? E aí eu tenho outros processos de formação de palavras. Eu tenho a redução ou a abreviação. O que é a redução? A redução é para todos nós, né? Preguiçosos, que não queremos falar a palavra inteira, e aí a gente começa a reduzir as palavras, muito utilizado na internet. É o processo pelo qual se forma uma nova palavra por eliminação de parte de uma palavra já existente. Então, foto. Para eu não ter que falar fotografia, porque cansa muito, é uma palavra muito grande, né? Cansa falar. Então, eu falo foto. Pneu. Para eu não falar pneumático, eu falo pneu. De tanto usar, já ficou super comum essas palavras reduzidas. Neura vem de neurose. Sampa vem de São Paulo. Floripa, Florianópolis. Moto, motocicleta. Quilo, quilograma. Então, eu reduzo as palavras para eu não ter que falar elas inteiras, porque são palavras grandes, né? Siglas. Não confundem redução com sigla, tá? Redução, eu reduzo aquela palavra, tá? A sigla, eu pego as letras principais e junto, ok? Sigla. Outro processo de redução que dá origem a novas palavras na língua. É aquele que transforma determinadas sequências vocabulares, geralmente títulos ou designações, em uma sigla. Esse processo também é conhecido como siglonimização. Então, eu pego determinadas letras junto e formo a sigla daquela palavra, tá? ONU, Organização das Nações Unidas, FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, CPF, Cadastro Único de Pessoas, RJ, Rio de Janeiro, entre outros. Por que a sigla é muito utilizada? Porque ela agiliza até no nosso falar. Como a redução também agiliza no nosso falar, né, diário e tudo mais, a sigla também. Então, a sigla,
eu agilizo tanto na escrita quanto na fala, tá? Porque você vai entregar o documento, aí a pessoa chega e pede para você, por favor, você pode me dar o seu cadastro único de pessoas físicas? Ninguém fala assim, né? Então a sigla chegou para amenizar essa formalidade, né? Essa coisa muito grande e tudo mais, tá? Então, chega CPF, todo mundo sabe o que é. FGTS, todo mundo sabe o que é, ou deveriam saber, né? RJ, todo mundo sabe. ONU, tá? Onomatopeia. Onomatopeia é uma figura sonora, né? Ela também é conhecida como uma figura de linguagem, tá? É uma figura sonora utilizada para determinar sons, espirros, tosses, explosões, entre outros. Muito utilizado em histórias em quadrinhos e histórias infantis. Bom, a onomatopeia, coloquei os exemplos aqui, né? Boing, Splash, Smack. Então, ela é muito utilizada em histórias em quadrinhos. Também é utilizada em música. Vou até colocar um trechinho de uma música que vocês conhecem. É bem utilizada em música. É utilizada... É muito utilizado também na aprendizagem para as crianças, tá? Então, ela é bem rica. Ela também é uma figura de linguagem, né? E também é um processo de formação de palavra. Vou colocar aqui o trechinho da música, que tem outras músicas também de figura de linguagem. Então, Bang Bang, né, da música da Anitta, é uma onomatopeia, tá? Pegou, utilizou na música. Vou parar aqui, tá? Na onomatopeia. No segundo vídeo, que será o nosso segundo tempo, eu continuo, tá bom? Então, até já.